Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje é uma quinta-feira que nos fez o Senhor e eu estou aqui para mais um episódio da nossa série A Construção da Nossa História. Hoje vamos começar retratando a história de um juiz chamado Jefté, o nosso 8º juiz. A sua história tem muita reviravolta, tem muitos acontecimentos marcantes e é sobre ela que nós vamos começar falando hoje. Vamos viajar então sobre os fatos que a Bíblia nos narra a respeito desse juiz. Então, simbora? Simbora! Então, meus irmãos, o capítulo 11 abre as cortinas para que nós conheçamos a história de Jefté. E então, a história de Jefté é uma história que traz para a gente algumas conturbações familiares. E é preciso falarmos desse conflito para entendermos todos os poréns que envolvem os fatos da sua história. Por quê? Porque ele era filho de uma prostituta. E a Bíblia vai dizer que ali o seu pai, que era Gileade, o nome dele, ele teve essa relação com essa prostituta, de onde veio Jefté, e os irmãos de Jefté, que eram filhos da esposa de Gileade, não aceitavam a Jefté, porque ele era filho de outra mulher. Então eles disseram ali no momento de herdar a herança: você não vai herdar a herança conosco porque você é filho de outra mulher. E os expulsou ali de suas terras. E então Jefté, nessa expulsão, foi habitar numa terra chamada Tobi, onde alguns homens também que não tinham valor se juntaram a ele. Porém, a Bíblia prossegue dizendo que um dia os filhos de Amon se levantaram para pelejar contra Israel. E a Bíblia vai dizer que Jefté era um homem muito valente, era um homem forte, um homem de uma valentia imponente. E então, vendo os filhos de Israel que o negócio estava complicado para o lado deles, depois que os filhos de Amon se levantaram contra eles, eles foram atrás de Jefté, para que Jefté pudesse encabeçar a batalha e lhe salvar. Então, vamos falar desse contexto aí? A busca por Jefté. Simbora! Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que os anciãos foram até a terra de Tobi buscar Jefté, porque ele era o homem valente que poderia estar à frente dessa batalha, encabeçando essa batalha para lhes trazer a vitória e lhes proteger, então, da fúria do rei de Amon. Então, lá no versículo 5 do capítulo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles chegam até a terra de Tobi para buscar Jefté e dizem o seguinte: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. E aí Jefté vai responder para eles: mas espera aí, não foram vocês que me expulsaram, me escorraçaram da terra e agora vocês querem que eu volte porque vocês estão em aperto? E aí eles respondem para Jefté lá no versículo 8: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté vai perguntar para eles: mas espera aí, se eu voltar e combater os amonitas ali, vocês estão dizendo então que eu serei por cabeça de Israel e que eu terei ali o chefiamento de todo o povo? E eles vão responder para Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós e nos castigue se assim não fizermos segundo a sua palavra. E então lá no versículo 11 a Bíblia vai dizer: então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor. Mas agora nós vamos entender os motivos dessa guerra. Por que o rei de Amon se levantou ali contra o povo de Israel? Porque haviam motivos territoriais para toda essa guerra estar acontecendo, uma confusão política que nós vamos entender agora. Então, simbora! Então a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jefté envia mensageiros ao rei de Amon e lhe pergunta: o que vocês têm contra nós? O que vocês têm contra a minha terra para pelejar contra ela? Então o rei de Amon vai responder aos mensageiros de Jefté que os israelitas, o povo de Israel, roubou a sua terra, o seu território, desde Arnon até Jaboque, e que se Jefté devolvesse esse território pacificamente, então ele não guerrearia contra Israel. Porém, Jefté vai dizer para eles: olha só, quando nós pedimos para que passássemos, quando lá que Israel saiu do Egito, subiu do Egito, nós pedimos passagem pela terra de Moabe, pela terra de Edom, pela terra de Amon, os reis de vocês não nos permitiram passar. Antes, muitos deles guerrearam contra nós, levantando seu exército contra nós. E o Senhor, nosso Deus, nos deu a terra e expulsou os inimigos de diante de nós. E então, pacificamente, nós tentamos passar, mas como vocês não permitiram, o Senhor lhes entregou nas nossas mãos. Então ele vai dizer lá no versículo, deixa eu ver aqui,
24. Não é de fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Ou seja, o Deus dele, né, Deus Quemos, ali eles consideravam como todo o território que o Deus Quemos dava para eles, um território abençoado, então uma bênção. Então, eles vão falar a mesma coisa para ali, para o rei de Amon. Vocês consideram aquilo que o Deus de vocês dá para vocês uma bênção, uma dádiva? Por que aquilo que o Senhor fez por nós, expulsando os nossos inimigos de diante de nós, nós não consideraríamos como bênção, visto que nós tentamos fazer as coisas de outra maneira? Só que, irmãos, nada daquilo que Jefté vai dizer, ele ainda vai dizer aqui, ó, no versículo 27, portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não ligou para nada do que Jefté estava falando. Antes estava disposto e totalmente decidido a guerrear contra Israel, visto que Israel também não devolveria o território que foi conquistado por justiça, né, que Deus ali lhes concedeu. E então agora a gente entra na guerra. Mas antes dessa guerra, nós vamos falar do voto de Jefté. Você lembra que lá no início eu disse que a história de Jefté tem várias reviravoltas? Então a gente vai conhecer uma dessas agora. Simbora! Pense numa coisa difícil foi esse voto de Jefté, porque aquilo que ele gerou, meus irmãos, nossa, mas vamos lá. A partir do versículo 29, então, a Bíblia vai dizer que então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e, passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Então, ali Jefté faz um voto com o Senhor e ele vai dizer o seguinte: Senhor, se verdadeiramente entregares meus inimigos nas minhas mãos, os filhos de Amon, e eu sair vitorioso dessa peleja, então acontecerá que eu lhe darei a primeira pessoa que sair na porta da minha casa quando eu voltar da peleja, eu darei em sacrifício ao Senhor. Só que, meus irmãos, o que acontece? Jefté vence a batalha, glória a Deus por isso. Verdadeiramente o Senhor cumpre ali aquilo que ele já havia prometido, que entregaria então os filhos de Amon na mão de Jefté. Ele derrotou aqui, a Bíblia vai dizer, olha, no 32, assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel, ou seja, ficaram então ali sob o jugo de Israel, dominados sobre a mão de Israel, e finalmente então essa disputa, essa confusão que eles estavam tentando causar por causa então do território acaba com a vitória do povo de Deus. Só que no versículo 34, a Bíblia vai nos dizer a seguinte coisa: então, quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro tocando o tamborim e dançando, e ela era filha única. Ele não tinha tido outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e já não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vai. Então, meus irmãos, quando ele chega ali da peleja, feliz, vitorioso, que finalmente ele havia ali cumprido a incumbência do Senhor com êxito e que os filhos de Amon estavam dominados sob as mãos dos israelitas, quem lhe sai ao encontro? Sua filha. E então o voto daquilo que ele havia dito ao Senhor, que a primeira pessoa que saísse na porta, né, depois dele voltar ali comemorando a vitória, seria a pessoa que ele entregaria ao Senhor, isso vai ter que se cumprir. Então, só que por infortúnio, quem sai, né, a primeira pessoa que sai na porta é a sua filha, a quem agora Jefté terá que entregar. E então, o versículo 38, ele vai dizer assim: então ele consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito.
Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefité, o gileadita. Então, ela era filha única de Jefité, né? Ela não chegou, como a própria Bíblia diz aqui, ela não conheceu a homem nenhum, ela não chegou a ter família, nada, porque era uma menina numa idade tenra, onde infelizmente acontece esse infortúnio de Jefité ter que cumprir o voto ali que ele havia feito, porém, esse voto vai ser a sua própria filha que ele terá então que entregar pela palavra que ele havia dado. Então, meus irmãos, assim conclui-se um ciclo de uma vitória, porém, uma grande tristeza e um marco extremamente destrutivo na vida de Jefité. Mas, no versículo 12, ainda existe outra confusão para a gente resolver nessa história de Jefité. A briga do Jefité com os efraimitas. Então, simbora conhecer? Então, meus irmãos, os efraimitas se iraram contra Jefité verdadeiramente, ficaram muito bravos, alegando que ele não os tinha convocado à peleja. Então eles disseram assim: olha, por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou? Por causa disso, nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Então Jefité vai responder o seguinte lá no versículo 2: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que hoje vocês estão vindo lutar contra mim? Só que não adiantou. Os efraimitas estavam inflamados pela sua raiva e eles lutaram entre si, os gileaditas e os efraimitas. Só que os gileaditas vencem, então Jefté vai vencer ali com os seus homens. E o que acontece? Alguns efraimitas escaparam, né? Para tentar ali, viu que a batalha encerrou-se e que Jefté prevaleceu contra eles, então alguns deles tentaram fugir. Só que o que acontece? Tem até um certo lado cômico essa parte da passagem, porque os efraimitas não conseguiam pronunciar a palavra Shibolete. Então, o que aconteceu? Os homens gileaditas tomaram os vales do Jordão. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 5, ó: porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem para Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: olha, quero passar, eles diziam: você é efraimita? Eles diziam: não. Então fala Shibolete. Só que o efraimita não conseguia falar Shibolete, aí falava Sibolete. E aí eles sabiam que era efraimita e matavam. Gente, isso era meio estranho, né? Por que eles não conseguiam falar Shibolete? Bem cômico isso. Mas aí a Bíblia vai dizer que então, não podendo pronunciar a palavra corretamente, eles agarravam e matavam lá nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, a Bíblia vai dizer que foram mortos 42.000 efraimitas. E Jefté permanece ali no comando do povo por 6 anos, julgando a Israel. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 7 que ele morre. Então, Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Assim encerra-se a história do nosso primeiro juiz de hoje e o 8º juiz que nós estamos aqui estudando, Jefté. Agora nós vamos conhecer 3 juízes, pessoal, que tem a história muito curtinha. Eu vou contar aqui bem rapidamente para vocês agora. A história de Ibsam, Elon e Abdon é tão curtinha que a gente vai conseguir hoje aprender 4 juízes em um vídeo só. E a Bíblia vai dizer então que depois de Jefté ali permanecer por 6 anos julgando o povo, depois que ele foi congregado aos seus pais, levantou-se então Ibsam, um homem que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. E ele trouxe ali 30 mulheres de fora para casar-se com seus filhos e deu as suas filhas a 30 homens de fora também. E a Bíblia vai dizer que ele julgou Israel por 7 anos. Então aqui, ó, depois disso ele morreu e foi sepultado em Belém. E depois de Ibsam veio então Elon. Ele era zebulonita e ele julgou Israel por 10 anos. E a Bíblia vai dizer então que quando Elon zebulonita morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E a Bíblia não especifica nenhum grande feito entre esses 10 anos aí que ele foi juiz. A Bíblia não especifica nada absolutamente sobre a sua liderança. É só literalmente o versículo 11 praticamente que fala dele. Literalmente. Então no versículo agora 13
Depois de Elon, levantou-se então Abdom, filho de Hilel. A Bíblia vai dizer que ele tinha 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Aqui, ó, lá no versículo 14, a Bíblia vai dizer o seguinte: ele tinha 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Abdom julgou Israel durante 8 anos. Então Abdom, filho de Hilel, o piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. E então é tudo que a Bíblia nos conta a respeito aí desses 3 juízes que têm a sua história extremamente curta, que nos contam detalhes só específicos ali da sua família, o nome deles, o nome dos seus pais e aonde foram sepultados, mas não narra pra gente nenhum grande feito durante o tempo da sua liderança ali como juiz, julgando a Israel. Assim, eu finalizo o vídeo de hoje porque conhecemos 4 dos nossos juízes. Nós já estamos encerrando, né, a história dos juízes. Semana que vem nós vamos aprender sobre Sansão, o nosso 12º juiz. Então a gente também vai fazer um compilado e acrescentar aqui nessa turma de juízes a Samuel, né, e Eli. Então a gente vai falar aqui deles também, porém, se a gente for levar ao pé da letra dos juízes que são contados, a gente literalmente vai finalizar em Sansão. E aí eu vou acrescentar aqui para vocês, como eu disse, Eli e Samuel. Mas então, me conta aí, hoje a gente falou de Jefté, Ibsã, Elon e... deixa eu ver aqui, Abdom, eu sempre confundo o nome dele com o Elon. Então, meus irmãos, me contem aqui qual desses você gostou mais, você já conhecia a história deles? Eu confesso que dentre todos eles, por também não ter muitos dados a respeito desses 3 últimos que nós falamos aqui, a história de Jefté é uma história bem tocante, né? Cheia de reviravolta, cheia de fatos emblemáticos. Então, me conta o que você tá achando. Semana passada eu falei que ia deixar o Instagram aqui, né, pessoal, e eu esqueci. Mas agora eu vou deixar aqui, nessa vinheta, no final do vídeo, o Instagram, se você quiser me seguir lá, porque eu sempre deixo enquete sobre sugestões do que vocês querem ver aqui, tá bom? Então, do mais, pessoal, é isso. Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever neste canal, tá bom? Comenta, se puder, compartilha e curte, porque você me ajuda muito fazendo isso, tá bom? Para que mais pessoas aí possam ver o vídeo, porque o YouTube assim entende que o canal é relevante, tá bom? Um beijo, um abraço, Deus te abençoe, fique com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.